Olá! Hoje a nossa análise foca numa passagem bem conhecida e complexa. O capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Vamos direto aos fatos. A história começa na primavera, que era a época de ir para a guerra, né? O exército de Israel, liderado por Joabe, está lá cercando Raba dos Amonitas. Mas o rei Davi, ele decide ficar em Jerusalém. E aí que a coisa complica. Num fim de tarde, sabe, andando pelo terraço do palácio, Davi vê uma mulher. Uma mulher muito bonita tomando banho. Ele logo pergunta quem é, e a resposta vem: Batseba, esposa de Urias, o Hitita. E Urias era um dos seus soldados mais valentes que estava lá na linha de frente. É interessante, né? A rapidez com que o poder real entra em ação. Davi nem pensa duas vezes. Manda buscar Batseba, ela vai até o palácio, eles se deitam. O texto até menciona que ela tinha acabado de se purificar de um ritual e depois ela simplesmente volta para casa. Sim, mas aí, pouco tempo depois vem a consequência, claro. Batseba manda uma mensagem para Davi, bem direta: Estou grávida. E agora? Bom, a primeira reação de Davi é tentar abafar o caso, né? Encobrir o adultério. Ele manda chamar Urias de volta da batalha. A desculpa: queria notícias da guerra. Mas o plano real era outro. Claro, a ideia era óbvia. Fazer Urias ir para casa, dormir com a esposa, e aí a gravidez pareceria legítima, ninguém ia desconfiar. Só que Urias, ele mostra uma integridade assim, impressionante, que desmonta todo o plano de Davi. Mesmo com Davi mandando ele ir para casa e descansar, Urias se recusa. Ele diz que não pode ter esse conforto pessoal, sabe? Comer, beber, ficar com a esposa, enquanto a Arca da Aliança, Israel, Judá e os companheiros dele de exército, incluindo o comandante Joabe, estão acampados em campo aberto. A lealdade dele fala mais alto. É uma lealdade incrível, né? Uma honra que a gente quase não vê. E Davi não desiste. Tenta de novo. No dia seguinte, chama Urias para comer e beber com ele. Chega a embebedar o homem. E mesmo assim, Mesmo bêbado, Urias não vai para casa. Dorme de novo ali na entrada do palácio com os outros servos do rei. A lealdade dele era inabalável mesmo. exatamente. E aí, vendo que o plano inicial falhou por causa dessa honra toda do Urias, Davi, bom, ele parte para uma solução terrível. Drástica. É uma escalada sombria, né? Do adultério para tentativa de engano e agora assassinato. Um assassinato premeditado. E da forma mais fria possível, Davi escreve uma carta para o comandante Joabe e quem leva a carta? O próprio Urias. É de arrepiar pensar nisso. O conteúdo era direto. Coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais pesada, depois recuem e deixem ele lá para ser ferido e morrer. Terrível. E Joabe, bom, o texto mostra ele como um comandante pragmático, né? Ele cumpre a ordem do rei. Durante o cerco à cidade, ele posiciona Urias exatamente num ponto de combate intenso. E Urias, o hitita, morre em batalha, junto com outros soldados de Davi, é importante dizer. Sim, não foi só ele. Aí Joabe manda um mensageiro para contar tudo para Davi. Ele até prepara o mensageiro, sabe? Diz como contar a história, já prevendo que o rei poderia ficar bravo pelas perdas por terem chegado perto demais do muro inimigo. Quase como se a morte de Urias fosse uma forma de amenizar a bronca do rei, né? Tipo, tivemos baixas, mas resolvemos aquele outro problema. Exato. E a resposta de Davi quando ouve sobre Urias? Fria, calculista. Ele diz para o mensageiro animar Joabe. Fala algo como: não se preocupe com isso. A espada devora tanto um como o outro. Reforce o ataque e destrua a cidade. Nem uma palavra de remorso por Urias. Nada. Isso mostra muito sobre como o poder absoluto pode anestesiar a consciência, a empatia, né? Com certeza. E com Urias morto, o caminho estava livre. Betseba cumpre o período de luto pelo marido e assim que termina o luto, Davi manda buscá-la. Ela vai para o palácio, se torna esposa dele e dá à luz o filho. Aparentemente, Davi conseguiu tudo o que queria. Aparentemente sim. Mas a narrativa bíblica não deixa a história terminar assim, nesse sucesso aparente. O capítulo termina com uma frase curta, mas pesadíssima. Porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Isso deixa claro que, embora Davi tenha manipulado tudo no plano humano, as ações dele tiveram uma consequência divina e que a história não acaba ali. Pois é.
E isso nos deixa com uma questão importante para pensar, né? Como até figuras consideradas exemplares, como Davi, podem ter a moral corroída pelo poder. E o que acontece quando a prestação de contas aqui no nível humano parece falhar? Fica essa reflexão sobre poder, ética e as consequências inevitáveis dos nossos atos, mesmo quando tentamos escondê-los.